Testes de função cognitiva. Quando pessoas com 75 anos ou mais renovam a carteira de motorista no Japão, elas precisam fazer um teste de função cognitiva e obter uma determinada pontuação ou mais. Vamos tentar fazer esse teste. Há 4 padrões de perguntas ilustrativas que devem ser memorizadas nos testes de função cognitiva. Vamos tentar o padrão A desta vez. A partir de agora, praticar o teste de função cognitiva padrão A na prática. Forneça papel e lápis para a inspeção. Agora, comece a explicar a inspeção. Este teste é projetado para verificar sua memória e seu discernimento, que são essenciais para uma condução segura. Por esse motivo, ao renovar a carteira de motorista de um idoso com 75 anos ou mais, realizamos testes de memória e julgamento para entender sua condição. O teste levará aproximadamente 20 minutos. A resposta correta será exibida após o teste, portanto, avalie-se. Agora começaremos o primeiro teste. Prepare 2 folhas de respostas desse tipo. Mostraremos agora algumas ilustrações. 4 ilustrações de cada vez. Isto será repetido várias vezes. Mais tarde, você será solicitado a responder a todas as perguntas sobre as ilustrações, portanto, tente lembrar-se bem delas. Também lhe daremos algumas dicas para ajudá-lo a se lembrar das ilustrações. Por favor, use as dicas para ajudá-lo a se lembrar. Após a explicação das 4 figuras, você terá 1 minuto para olhar para elas e memorizá-las. Bem, então vamos começar. Há uma arma de guerra aqui. Qual é? É o canhão. Há um instrumento musical aqui. Qual é? É o órgão. Há uma parte do corpo aqui. Qual é? É a orelha. Há um aparelho elétrico aqui. Qual é? É o rádio. Observe e memorize as 4 imagens por 1 minuto depois que elas forem descritas. O tempo acabou. Próxima foto. Há um inseto aqui. Qual é? É a joaninha. Há um animal aqui. Qual é? É o leão. Há uma verdura aqui. Qual é? É o rebento de bambu. Há um item de cozinha aqui. Qual é? É a frigideira. Observe e memorize as 4 imagens por 1 minuto depois que elas forem descritas.
O tempo acabou. Próxima foto. Há um item de escritório aqui. Qual é? É a régua. Há um veículo aqui. Qual é? É a motocicleta. Há uma fruta aqui. Qual é? É a uva. Há uma roupa aqui. Qual é? É a saia. Observe e memorize as 4 imagens por 1 minuto depois que elas forem descritas. O tempo acabou. Próxima foto. Há uma ave aqui. Qual é? É a galinha. Há uma flor aqui. Qual é? É a rosa. Há um item de construção aqui. Qual é? É o alicate. Há um móvel aqui. Qual é? É a cama. Observe e memorize as 4 imagens por 1 minuto depois que elas forem descritas. O tempo acabou. Mais tarde lhe pediremos que nos diga de que eram as ilustrações, portanto, lembre-se bem dela. Agora vamos fazer outra tarefa. Agora você verá uma tabela com muitos números. Segure o número dado com o dedo. Por exemplo, se você disser 1 e 7, segure os números com o dedo, como no exemplo. Em seguida, é exibida uma tabela com alguns números. Toque em 2 e 9 dentro de 30 segundos cada. Vamos começar. O tempo acabou. Anteriormente, mostramos algumas ilustrações. Por favor, tente lembrar-se sobre o que eles eram e escreva o máximo que puder sobre eles.
As respostas podem ser dadas em qualquer ordem. Elas podem ser escritas em qualquer ordem que você possa lembrar. Tempo necessário: 3 minutos. Vamos começar. O tempo acabou. Desta vez, a dica está escrita na folha de respostas. Usando isto como uma guia, tente novamente lembrar o que foi desenhado e escreva o máximo que puder. Para cada dica só pode haver uma resposta, não mais que 2. Tempo necessário: 3 minutos. Vamos começar.
tempo acabou. Iniciaremos o teste final. Há 5 perguntas neste teste. As perguntas estão escritas no lado esquerdo. Favor escrever a resposta a cada pergunta na caixa de resposta à direita. Mesmo que você não tenha certeza, por favor, tente dar algum tipo de resposta. Por favor, não deixe nenhum campo em branco. De agora em diante, por favor, não olhe para o calendário ou para o relógio. Tempo necessário: 2 minutos. Vamos começar. O tempo acabou. Agora o teste está completo. Em seguida, avalie você mesmo os resultados do teste. Vou explicar o método de pontuação. 5 pontos para nenhuma dica, 1 dica e ambas as respostas corretas. Correta sem dica, errada com dica 5 pontos, incorreta sem dica, correta com dica, 2,5 pontos. A ordem em que você responde sem dicas não importa. A seguir, explicarei com um exemplo específico. Exemplo concreto. Um canhão sem uma pista, um canhão com uma pista e ambas as respostas corretas valem 5 pontos. Orelhas sem pistas estão corretas, narizes com pistas estão incorretos. 5 pontos também nesse caso. A joaninha com pista está correta e marca 2,5 pontos. O coelho sem pista está incorreto, e a coluna do animal está em branco e marca 0 pontos. A frigideira sem a pista está correta, embora em uma ordem diferente, e o local com a pista está em branco, mas marca 5 pontos. A pontuação total é de 17,5. Pontuação sem dicas. Pontue respostas sem dicas em 1 minuto.
Próxima página. Pontuação com dicas. Pontue respostas com dicas em 1 minuto. Próxima página. Pontuação de 5 perguntas. Este é um exemplo de resposta. Em que ano estamos? 2023 ano. Em que mês estamos? 10 mês. Que dia é hoje? 20 dia. Que dia da semana é hoje? Sexta-feira. Que horas são agora? 10 horas 10 minutos. Um erro de menos de 30 minutos antes e depois da hora e do minuto é uma resposta correta. Avalie suas respostas em até 30 segundos. Em que ano estamos? Resposta correta, 6 pontos. Em que mês estamos? Resposta correta, 5 pontos. Que dia é hoje? Resposta correta, 4 pontos. Que dia da semana é hoje? Resposta correta, 3 pontos. Que horas são agora? Resposta correta, 2 pontos. O número total de respostas corretas é de 20 pontos. Próxima página. Agora, calcule os resultados da pontuação. O número de pontos para os quais o cartão é memorizado e respondido é A. O número de pontos respondidos em resposta a uma pergunta como tempo é dado como B. A soma de A e B será a pontuação. Julgamento. Uma pontuação de 36 ou mais é uma aprovação. Aqueles que obtiverem menos de 36 pontos serão reprovados e não poderão renovar sua carteira de motorista. Se você não passar no teste com menos de 36 pontos, recomendamos que visite um hospital especializado em demência. Se mais pessoas o virem, crie os modos B, C e D. Se você achar útil, inscreva-se no canal e pressione o botão Good.